Já pensou que uma cidade pode ser lida quase como se fosse um livro? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E o nosso guia vai ser a belíssima cidade de Vitória, lá no Espírito Santo. Vamos juntos descobrir as histórias que as paisagens, os prédios e as tradições de lá têm para nos contar. Tudo começa com uma pergunta que parece simples, né? O que as fotos de uma cidade realmente nos dizem? Será que é só um registro bonito, um cartão postal, ou tem algo bem mais profundo escondido ali? É aqui que a gente começa a encontrar a resposta. Como diz o professor Alan Ribeiro, as imagens são muito mais que bonitas. Elas podem ser verdadeiras ferramentas para a gente entender a sociedade. Ajudam a gente a decifrar a cultura, as relações sociais e a identidade de um lugar. E é com esse olhar que a gente vai investigar Vitória. Então, vamos lá. Hora de começar a nossa leitura de Vitória, observando como o espaço urbano, a natureza e a cultura se misturam e conversam entre si. E que bela capa para esse nosso livro! Vitória é uma ilha. E essa imagem aqui, olha, ela captura a essência da cidade. Uma metrópole que cresceu nesse diálogo constante com a água. A terceira ponte em destaque é mais do que só uma ponte, sabe? Ela é um símbolo dessa conexão, da vida que pulsa entre a ilha e o continente. Vamos começar justamente por aí, por essa relação entre a natureza e a vida urbana. Como será que essa geografia tão particular de Vitória acaba moldando o dia a dia de quem mora lá? E aqui, olha que interessante, as praias não são só um cenário, elas são o coração social da cidade. Camburi, com aquele calçadão super movimentado, e a curva da Jurema mais tranquila, elas funcionam como se fossem as grandes praças da cidade. São lugares de encontro, de esporte, de lazer. É ali que muito da identidade capixaba acontece. Mas a natureza não está só na beira do mar, não. O Parque Moscoso é um exemplo fantástico disso. É um verdadeiro refúgio verde, um oásis bem no meio do centro da cidade. Ele foi inaugurado lá no comecinho do século XX, então carrega muita história e memória afetiva, especialmente com a sua famosa concha acústica, que é até tombada como patrimônio nacional. Agora vamos mudar um pouco o foco, saindo da natureza e olhando para a arquitetura. O que será que os prédios mais importantes de uma cidade podem nos contar sobre a história, os valores e as estruturas de poder daquele lugar? No coração de Vitória, duas construções gigantes chamam a atenção. De um lado, o imponente Palácio Anchieta. Do outro, as torres da Catedral Metropolitana. Os dois são marcos visuais, claro, mas o que eles realmente representam? E aqui está o ponto central. A gente tem uma representação visual de dois grandes pilares da sociedade. O Palácio Anchieta, que é a sede do governo, simboliza o poder secular, a administração, o Estado. Já a catedral, com essa arquitetura neogótica impressionante, representa o poder espiritual, a fé, a identidade da comunidade. Juntos, eles contam a história de como o poder se estruturou em Vitória. Só que uma cidade não é feita só de natureza e de grandes monumentos, certo? Vamos mergulhar agora no que talvez seja a alma da cidade, o pulso da cultura viva, das tradições que passam de geração em geração. E para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave: patrimônio imaterial. Não estamos falando de prédios ou de objetos, mas de saberes, de festas, de modos de fazer. É a cultura em movimento, a herança viva de um povo. E esse é um exemplo brilhante disso. As paneleiras de Goiabeiras são o verdadeiro tesouro nacional. O ofício delas, essa técnica de fazer as famosas panelas de barro, é um conhecimento passado entre gerações de mulheres e é reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. É a história sendo moldada com as próprias mãos, literalmente. E o mais fascinante é ver como um patrimônio se conecta com outros. As panelas de barro não são só para enfeite, elas são fundamentais para a culinária capixaba, para fazer a famosa moqueca e a torta capixaba. Lugares como a Ilha das Caieiras, com seus restaurantes, são onde essa cultura viva pode ser degustada. Então, chegamos à nossa conclusão. Depois de juntar todas essas peças, a natureza, o poder, a cultura, o que a gente aprende é sobre a identidade de Vitória? Como a gente vai além daquela imagem de cartão postal? Vamos voltar a uma das imagens mais famosas da região. O Convento da Penha, visto de Vitória, é muito mais do que uma paisagem bonita. Ele resume toda a nossa análise. Tem a natureza exuberante do morro e da baía, tem a história e a fé representados pelo convento e tem o desenvolvimento urbano, que a gente vê na cidade logo ali no fundo. A lição, no fim das contas, é esta. Para ler uma cidade de verdade, a gente precisa olhar para essa tapeçaria completa. A identidade de um lugar não está numa coisa só.
mas na maneira como a natureza, a arquitetura e a cultura popular se entrelaçam para criar uma história única e complexa. E agora fica o convite para uma reflexão. Olhando ao redor, para as imagens da própria cidade, quais são os símbolos de poder, onde a natureza e o urbano se encontram? E qual é o pulso da cultura viva que define esse lugar? Que história a sua cidade está contando?